Hello guys, how are you? Então, pessoal, gravei esse vídeo bem rapidinho como uma forma de revisão para a nossa matéria de inglês, ok? This is the English review and it's going to talk about the past perfect. A gente vai falar sobre o past perfect, que é o nosso tópico específico do teste. Vamos lá ver. Como você pode perceber, a formação do past perfect é bem simples. Had plus past participle. Had configura o auxiliar do tempo verbal, portanto é obrigatório que ele apareça na oração. Já o particípio passado dos verbos é formado por ed ao final dos verbos regulares, mas caso esses verbos sejam irregulares, é necessário que você olhe naquela lista que está disponível nos materiais de apoio, pois eles têm uma modificação individual. Portanto, é necessário que você consulte a folhinha para que possa memorizar esse particípio passado dos verbos, já que é ele que dita exatamente qual é a ação expressa na oração. Se você analisar a linha do tempo disponível aí na sua tela, você vai perceber que ela está dividida entre passado, presente e futuro. Mas, se você analisar mais profundamente, vai perceber que existem dois passados aí descritos. O Simple Past caracteriza um passado mais recente, e o Past Perfect é aquele que está bem distante do tempo que estamos. Portanto, é um passado mais antigo que o passado, um passado anterior ao outro. Pense da seguinte maneira: o Past Perfect determina uma ação que ocorreu no passado, mas anterior a outra ação passada. Um exemplo está aí na sua tela. Quando eu liguei o computador, a aula tinha começado. Lembre que em português também há a possibilidade de inverter a ordem dessa oração. A aula tinha começado quando eu liguei o computador. Não esqueça que essa ordem também pode ser modificada em inglês. Agora, vamos falar sobre essa questão de qual ação aconteceu anterior à outra? Você pode perceber que as duas ações ocorreram no passado. No entanto, a primeira ação foi a que está ligada à aula, e percebemos que a segunda foi o ato de ligar o computador. Então, vamos olhar como ficaria essa ordem. Conforme disposto na tela, a primeira ação sempre deverá estar ligada ao Past Perfect, que tem aquela formação que já falamos no primeiro slide, had plus Past Participle, porque ele é o passado mais antigo. Já a segunda ação sempre deve ser descrita pelo Simple Past, por ser um passado mais recente. Então, a nossa primeira ação seria a aula começou. O verbo começar é o verbo start. Se formos colocar ele no passado, ele vai virar started. So, the class started. E a segunda ação está ligada ao fato de ligar o computador. O verbo ligar seria turn on, mas eu estou falando no passado, então eu viro a minha oração para o passado. I turned on the computer. Para conectar essas orações, eu preciso utilizar a conjunção quando. Para quem não conhece essa conjunção em inglês, when. Então, eu sempre vou ter que utilizar ela para conectar essas duas orações. Mas você precisa lembrar que quando formos conectar, é necessário que você coloque a primeira ação no particípio passado. O meu verbo principal precisa estar no particípio passado, acompanhado do auxiliar had, que faz parte daquela formação do past perfect. Por quê? Você já sabe, porque essa foi a ação mais antiga, o passado anterior ao outro. Se a aula tinha começado, eu tenho que falar da seguinte maneira: The class had started when I turned on the computer. Mas as duas orações também podem ser conectadas por meio das palavras antes e depois, porque assim você está determinando exatamente qual foi a ordem das orações. Lembre sempre, o passado mais antigo precisa ser representado pelo past perfect e o passado, que é um pouquinho mais recente, vai ser representado pelo simple past. Vamos dar uma olhada. A primeira oração mostra a frase que já estudamos no slide anterior. The class had started when I turned on the computer. A aula tinha começado quando eu liguei o computador. Mas na frase abaixo eu estou usando a palavra before, que seria a palavra antes. The class had started before I turned on the computer. A aula tinha começado antes de eu ligar o computador.
Já na última oração, utilizamos a palavra after. Essa palavra significa depois. Portanto, eu vou precisar inverter a ordem da oração. Você precisa lembrar que se eu estou usando a palavra depois, significa que a segunda ação precisa ser jogada para frente. I turned on the computer after the class had started. Eu liguei o computador depois de a aula ter começado. É importante levar em consideração que precisamos saber não só a forma afirmativa, mas também a forma negativa e interrogativa. Portanto, vamos dar uma olhadinha nesse slide. Affirmative. The class had started when I turned on the computer. Essa foi a oração que já estudamos anteriormente nos outros slides. Vamos olhar a forma abaixo, a gente está falando da forma negativa, aquela forma cheia, compridona, negative, full form. The class had not started when I turned on the computer. Logo abaixo, vamos dar uma olhada naquela forma contraída, aquela que junta as palavrinhas. Negative, the contracted form. The class hadn't started when I turned on the computer. Você pode perceber que contraímos o auxiliar had com a palavrinha not, que mostra que é a negação. Então, had not vai virar hadn't. Por fim, vamos ver a forma interrogativa, interrogative form. Had the class started when I turned on the computer? Você pode perceber que, assim como todas as outras orações em língua inglesa, a gente vai jogar o auxiliar para frente. Nesse caso, o auxiliar é o had, por isso ele foi jogado lá para frente da oração para formar a frase interrogativa. E abaixo vemos as respostas curtas, que seriam yes, it had, afirmativa, e no, it hadn't, na negativa. Utilizamos o pronome it porque ele está relacionado a the class, a aula. Portanto, a aula não tem gênero. Em português, falamos sobre gênero para vários substantivos, mas em inglês você sabe que os substantivos não têm gênero. Então, quando falamos sobre aula, não podemos classificar como feminino ou masculino. Por isso, utilizamos o pronome it. Vamos treinar mais um pouco nesse próximo slide? Você pode perceber que fomos ainda mais específicos e demos horários para que vocês pudessem visualizar ainda melhor. Às 9 horas temos a primeira ação, que é o passado mais antigo. Se é o passado mais antigo, precisamos usar o past perfect. Às 9h20, um passado que aconteceu depois. Portanto, exige-se o uso do simple past na segunda ação. A minha primeira ação foi representada pelo verbo start, que diz na frase que a peça começou. The play started. Já a segunda ação, representada pelo verbo chegar. Eu cheguei ao teatro. I arrived at the theater. Se você for se lembrar melhor, lá daqueles primeiros slides que nós vimos, você precisa recordar que precisamos usar as palavras when, before ou after para conectar essas duas orações. Aí nesse slide, priorizamos pelo uso do when para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem. Portanto, a primeira ação que foi representada pelo verbo started vai precisar ser colocada no past perfect, porque é o passado mais antigo. Então, eu preciso jogar o auxiliar lá na frente dessa ação. Had started. So, the play had started when I arrived at the theater. E, para finalizar, você precisa lembrar que essa ordem também pode ser inversa. Em vez de falar que a peça tinha começado quando eu cheguei ao teatro, eu posso falar que quando eu cheguei ao teatro, a peça tinha começado. When I arrived at the theater, the play had started. Não esqueça da vírgula porque ela é muito importante. Attention! Preste muita atenção, porque não é comum que uma frase apareça no past perfect sem que haja uma frase conectada a ela no simple past. Vocês lembram que eu falei isso para vocês lá no início da minha apresentação? Mas há um caso bem comum que pode ser formado por essa construção, sem que ela esteja linkada a outra ação no passado simples. Olha aí o exemplo da frase. Had you been here? Você já esteve aqui? Esse caso é muito comum porque estamos perguntando se a ação já aconteceu anteriormente.
Por esse motivo, ela não precisou de um complemento no Simple Past. Mas você precisa memorizar que não é comum termos uma ação no Past Perfect sem que haja outra ação ligada a ela no Simple Past.